Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, neste novo dia. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nosso momento de comunhão com Deus no projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 7 do livro de Gênesis. O tema do nosso estudo de hoje, o dilúvio. Na introdução, em Gênesis 7, apresenta o relato do grande dilúvio e a salvação de Noé e sua família por meio da arca. Este capítulo enfatiza os temas de julgamento, obediência e salvação, destacando a importância de seguir os mandamentos de Deus e as consequências da desobediência. Também ressalta a misericórdia e a graça de Deus em fornecer um meio de salvação por meio da arca e em poupar Noé e sua família para iniciar uma nova criação. Vamos aos detalhes, os comentários dos versículos, os principais comentários. Versículo 1, Deus agora, depois de 120 anos de graça, de misericórdia, aos antediluvianos, ele ordena a Noé, entra na arca. Por 120 anos, Deus manteve sua longanimidade, e durante esse tempo, Noé, por sua vida e obra, condenou o mundo. Mas os seres humanos, em seu descuido e indiferença, aproximavam-se rapidamente do seu fim ao salvar uma família e destruir todas as outras. Deus não estava sendo arbitrário. Somente Noé havia se qualificado para estar no novo mundo que surgiria após a purificação da terra pelas águas. O comentário do versículo 2 descreve de todo animal limpo a instrução para que Noé levasse na arca mais animais limpos do que imundos. Pressupõe que Noé sabia distinguir entre as duas classes. Fica claro que essa distinção não se originou com Moisés. Ela remonta a tempos anteriores, quando Deus deu as instruções relativas aos sacrifícios, nos quais só deviam ser usados animais limpos. A razão pela qual, em suas primeiras diretrizes a Noé, Deus não tenha feito distinção entre animais limpos e imundos pode ser explicada pelo fato de que, naquele momento, 120 anos antes do dilúvio, instruções tão detalhadas não seriam necessárias. Comentando o versículo 5, Noé obedecia meticulosamente às ordens de Deus. Assim devemos agir também como servos de Deus. Verso 7, entrou Noé. Comparando-se os versos 7 e 10, fica óbvio que Noé não esperou até o último dia antes do dilúvio para entrar na arca. Impulsionados pelo medo e impelidos pela fé, Noé e sua família não perderam tempo em obedecer a ordem para entrar na embarcação de refúgio. O apóstolo Pedro diz que apenas 8 pessoas foram salvas do dilúvio, no capítulo 3, verso 20 de 1 Pedro. Portanto, é óbvio que Noé e seus 3 filhos tinham apenas uma esposa cada um. A poligamia, comum entre os cainitas já daquela época, como vimos no caso de Lameque, descendente de Caim, não era praticada pelos filhos de Deus. Comentando o verso 9, entraram de 2 em 2, em obediência a um impulso misterioso. Animais de todas as espécies entraram na arca. Foi uma cena impressionante. Os animais, por si,
saíam da floresta e começavam a rumar ali, a entrar na arca. Como se explica isso? Nada menos que o poder divino poderia ter orquestrado essa entrada ordenada e pontual. Que vívida advertência deve ter sido essa para os ímpios que a testemunharam. Ali estavam animais domésticos e selvagens, animais rastejantes e aves, todos se dirigindo para a arca, aparentemente por sua própria vontade. Que contraste! Mudos e racionais, obedecendo ao Criador, enquanto os seres humanos e inteligentes se recusando a dar ouvidos a seu misericordioso chamado de advertência. Se havia algo capaz de causar uma impressão nos pecadores, isso deveria tê-lo feito, mas eles haviam endurecido o coração por tanto tempo que mesmo esse milagre não os impressionou. Que coisa terrível, né? Comentando o verso 11 agora, as fontes do grande abismo, a terra que nunca antes havia recebido chuva. Conforme o capítulo 2, verso 6, havia só um vapor sobre a terra. Agora foi repentinamente inundada por imenso volume de água. Iniciou-se uma chuva pesada e incessante. Simultaneamente, a crosta terrestre se rompeu. Massas de água subterrânea jorravam, causando estragos e inundando a terra, outrora seca. Foi algo realmente muito fora do normal. Verso 16: E o Senhor fechou a porta após ele. Você sabia que não foi Noé que fechou a porta? Foi Deus através de seus anjos. Esta declaração enfatiza a natureza miraculosa dos eventos ocorridos durante a semana imediatamente anterior ao dilúvio. Esse ato divino significou também que o tempo de graça para a raça caída havia chegado ao fim. Como nos dias de Noé, a porta da misericórdia se fechou um tempo antes do dia de visitação de Deus. Meus queridos, assim também será nos últimos dias. O povo de Deus deve ser advertido, como está em Isaías, capítulo 26, verso 20. Fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te por um momento, até que a ira passe. Comentando os versos 17 a 20, falando das águas que cresceram, predominaram e prevaleceram sobre a terra, um imensurável volume de água cobriu toda a terra, até as partes mais altas. A extensão universal do dilúvio dificilmente poderia ter sido expressa em palavras mais fortes. Essa descrição torna impossível o ponto de vista de alguns de que o dilúvio foi um acontecimento apenas localizado, apenas local, ocorrido no Vale da Mesopotâmia. Não, foi universal. Os depósitos sedimentares descobertos por arqueólogos em Ur dos Caldeus, por exemplo, não podem ser uma explicação para o que é descrito em Gênesis sobre o dilúvio. Em toda parte sobre a superfície da terra, encontram-se restos fósseis de plantas e animais, obviamente depositados pela água. Esses depósitos se estendem em certos locais a profundidade de até 5 quilômetros, ou seja, 5.000 metros abaixo, mas a profundidade média é de pouco mais de 800 metros. A destruição universal destes restos fósseis e a profundidade que estão enterrados testificam inequivocadamente
tanto da extensão global quanto da grande violência do dilúvio. A universalidade dessa catástrofe é também atestada pelas lendas do dilúvio preservadas entre povos de quase todas as etnias sobre a face da terra. Desses relatos, o mais completo é o dos antigos babilônicos que se estabeleceram muito próximo ao local onde a arca repousou após o dilúvio e de onde a raça humana novamente começou a se espalhar. O épico de Gilgamés traz muitas semelhanças irrefutáveis com o relato do Gênesis, mas difere dele o suficiente para demonstrar que é uma versão alterada da mesma história. Uma comparação dos dois relatos apresenta impressionantes evidências da inspiração da narrativa do Gênesis. Os próprios elementos desencadeados para destruir os ímpios levaram em segurança a fiel família de Noé. A Deus nunca faltam recursos para salvar. Ao mesmo tempo, é de sua vontade que o homem exerça plenamente a inteligência e a força concedidas por ele. Deus preservou miraculosamente a arca, mas ordenou que Noé a construísse. Percebem? Essa relação entre o poder, entre também a questão do agir de Deus, a providência de Deus e a ação humana. Existe uma harmonia. Vamos agora para o comentário do espírito de profecia. Podemos ter fé genuína como Noé. E ordenou Deus a Noé que ele e sua esposa e seus filhos e as esposas deles entrassem na arca. Você vê quão poucos houve que creram na mensagem do céu, na palavra de Deus, salvando-se assim das águas do dilúvio. As consequências da transgressão da lei de Deus eram evidentes sobre a população e sobre a terra. Violência e corrupção prevaleciam por toda parte. Mas chegou o momento em que houve uma cena singular, testemunhada pelos habitantes do mundo antediluviano. Aqueles que haviam rido, zombado e escarnecido de Noé, podiam agora ver que ocorria algo extraordinário. Saindo da floresta e de todas as partes, foram vistos animais que de dois em dois se encaminhavam para a arca. Esses animais eram obedientes ao mandado de Deus, mas os seres humanos foram desobedientes. Então, como uma nuvem escura no céu, foram vistas as aves do ar voando para a arca. Naquele momento, isso lhes causou uma impressão na mente. Mas, ao dissiparem o seu tempo, uns com os outros, em sua descrença e corrupção, afastaram da mente aquela impressão daquela cena. Então, se deu a ordem para que Noé e sua família entrassem na arca. Chegou o momento. Terminara o tempo de graça para os habitantes do mundo antediluviano. Noé entrou na arca e se viu uma brilhante luz. Um anjo do céu veio e fechou a maciça porta. Noé e sua família estavam encerrados dentro da arca e os ímpios encerrados fora. A misericórdia de Deus se retirara daquela geração poluída e corrupta. Foi imposta a Noé e sua família uma tremenda prova. Estiveram encerrados na arca por 7 dias, mas ainda não caía a chuva. Pareciam completos o triunfo, as zombarias e escárnios de seus inimigos. Mas assim que terminaram os 7 dias, começaram a aparecer nuvens escuras e pesadas, como nunca se haviam visto antes. As nuvens se tornaram ainda mais negras e a chuva começou a cair delas.
Até aquele momento, nunca havia chovido, pois uma névoa subia e regava a terra. Justamente por essa razão, as pessoas se valiam da oportunidade para expressar triunfo. Mas a chuva continuou a cair e então surgiram pensamentos sérios. A fim de afastar de si essas reflexões, entretanto, mergulharam ainda mais fundo em sua iniquidade, procurando atentamente ver se não surgia alguma evidência de que as nuvens se recolheriam. Mas não surgiu nenhuma. A chuva aumentou até transformar-se em torrentes. Este texto está na Meditação Matinal de 2002, a página 54. Querido amigo, querida amiga, ouvintes da Palavra de Deus, o capítulo 6 de Gênesis nos apresenta um exemplo da misericórdia e da justiça de Deus. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, será também nos nossos dias, nos dias que antecedem a volta de Jesus. Que nós estejamos atentos e estejamos dispostos pela fé, como Noé, a aceitar o meio de salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Que possamos, eu e você, ser salvos e salvar nossa família também. Concluindo o nosso estudo, que tipo de influência temos exercido dentro de nossa casa? Como membro de uma família, você tem cumprido fielmente o seu papel? Noé não foi escolhido por Deus simplesmente por se abster dos costumes mundanos de sua geração, e sim porque no meio da balbúrdia de uma geração corrompida e depravada, ele conhecia a Deus. Noé andava com Deus, e por conhecer a Deus e reconhecer-lhe a voz, exerceu uma influência transformadora sobre sua família. A abstinência das coisas deste mundo não foi a causa da salvação da sua casa, mas o resultado da sua salvação. Noé e sua família entenderam que o propósito principal da missão não era o serviço da arca do Senhor, mas servir ao Senhor da arca. Ao aproximar-se o tempo em que o Senhor fechará a porta da graça, que sejamos encontrados na segurança de sua vontade. Vigiemos e oremos. Amém? Muito bem, aqui terminamos o nosso estudo de hoje. Que exemplo maravilhoso nós encontramos neste grande patriarca do passado, Noé. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te ajude para que você também, assim como cada um de nós, possamos fazer a nossa escolha ao lado do Senhor e que possamos nos preparar para a breve volta de nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos orienta, nos adverte, nos ensina e nos transforma. Ajuda-nos com Teu Espírito Santo para que possamos, como Noé, ouvir a Sua voz e responder através de nossas escolhas e atos, servir somente a Ti. Senhor, venha abençoar cada participante deste projeto, cada pessoa que está ouvindo esta oração, em mais um dia de nossa jornada nesta terra. Que o Senhor possa guiar os nossos passos, segundo a Tua vontade. Queira, Senhor, ajudar
cada um de nós em nossas lutas, em nossas fraquezas. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Este é o projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. E eu te convido, se você ainda não se inscreveu neste canal, que você se inscreva e compartilhe este estudo com mais pessoas para divulgarmos a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço do seu amigo e irmão em Cristo, pastor Sérgio Baio. Tchau, tchau.